Fala aí pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thiago Abreu. E hoje, galera, eu quero dar algumas dicas e algumas sugestões, atalhos interessantes aqui no Inkscape. Então se você já tem qualquer dúvida em relação a cliques e atalhos, vai estar tudo aqui embaixo, beleza? Eu vou fazer e vou mostrar. E se você tiver ainda não tiver inscrito na realidade aqui no canal, por favor se inscreve, porque isso vai ajudar muito, tanto a mim quanto a você e outras pessoas também que vão receber vídeos todos os dias de design com software livre. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, eu acho que esses dois primeiros, ou pelo menos os três primeiros, vocês devem conhecer de alguma forma, que é em relação ao zoom. Vocês veem que sempre que eu dou zoom, eu aperto Ctrl e a bolinha para cima do mouse. Eu acho que isso é muito interessante, porque você não necessariamente precisa apertar Z para poder entrar no menu de zoom, selecionar um ponto específico e a partir disso você ter o zoom. Não precisa necessariamente disso, né? Então, para a gente poder diminuir ou aumentar o zoom, eu sempre uso a tecla Ctrl e aperto o scroll do mouse para baixo para poder tirar o zoom e o scroll para cima do mouse para poder a gente aumentar o zoom. Esse é o primeiro que eu quero mostrar aqui para vocês, falar. Eu acho que esse aqui vocês já sabem, eu sempre mostro nos tutoriais, mas é sempre importante para você que está chegando agora entender que quando a gente precisa dar o zoom aqui no Inkscape é só apertar Ctrl e o scroll para cima ou o scroll para baixo do mouse, que aí vai dar tudo certo. O segundo que eu quero mostrar aqui para vocês é o Ctrl D. Exatamente. Quando a gente vai fazer aqui duplicar uma imagem e tudo mais, é só a gente apertar a tecla Ctrl mais D e aí a gente consegue fazer a duplicação, a gente duplica essa nossa imagem ou qualquer elemento que a gente tiver aí na nossa imagem aqui dentro do Inkscape. Normalmente eu sempre aperto com o botão direito do mouse e aí eu venho aqui em duplicar. Só que quando você está trabalhando no seu dia a dia, é melhor apertar Ctrl D porque é muito mais rápido e aí você faz a modificação e movimenta da forma que você bem entender. O terceiro que eu quero mostrar aqui para vocês é mexer aqui na tela, né, do que você está trabalhando, né? Porque muitas vezes a gente acha que só precisa mexer ou só pode mexer dessa forma aqui. Mas não necessariamente a gente precisa fazer isso, sabe? A gente pode simplesmente selecionar com a bolinha do mouse, né, o clique do mouse, e mexer para cima, para baixo e para os lados da forma que você bem entender. E dessa forma você vai conseguir fazer aí a movimentação. Uma outra dica que você pode também movimentar é segurando a tecla espaço do seu teclado e aí movimentando também da forma que você bem entender. Eu prefiro, como eu já estou com a mão no mouse, apertar com a tecla, né, com o clique do mouse, e a partir disso a gente consegue fazer a movimentação de forma simples. Essas são as três primeiras que eu quero mostrar para vocês. Como eu disse, muita gente já conhece, só que agora a gente quer mexer aqui um pouquinho com vocês e modificar aqui também algumas outras coisas, né? O primeiro, ou quarto já, né? Quarta dica que eu quero dar para vocês aqui a respeito do Inkscape é em relação a entrelinhas. Exatamente por conta disso, eu deixei aqui um Lorem Y já prontinho aqui para vocês verem. Porque se vocês modificarem, muitas vezes a gente acha que a única forma da gente mexer entre o espaçamento entre as linhas é aqui. E aí, quando a gente faz isso aqui e bota em 0,90, a gente consegue, por exemplo, movimentar, só que a gente movimenta todas as linhas. Agora, se eu quiser movimentar só uma parte ou só uma linha, isso não é possível de uma forma, digamos assim, aqui dentro, sabe? Então, a gente teria que fazer de outra forma, e aí é que eu quero mostrar para vocês, que você seleciona um das suas linhas, dos seus pontos que você quer movimentar, segura a tecla Alt do seu teclado e você vai apertar com a seta, né, as flechinhas para cima do teclado, e aí você consegue diferenciar ou aumentar e diminuir com a flechinha para cima, né, a tecla para cima do teclado, ou para baixo para poder modificar as entrelinhas entre as suas entre o seu texto aí. Então, quando você quiser movimentar uma única linha, seleciona ela e a partir disso, Alt, tecla para cima, tecla para baixo, para poder você fazer essa movimentação das entrelinhas. Eu acho que pouca gente sabia sobre isso, então eu acho que é bem interessante também a gente entender. Outro que eu quero mostrar aqui para vocês é o de converter em caminho e converter o contorno em caminho. Então, a primeira coisa é em converter o objeto que a gente tem em caminho. Eu sempre falo isso para vocês. O Inkscape, ele trabalha de uma forma diferente de um Illustrator ou de um Corel. Na base dele, ele é um programa de desenho vetorial. Só que se você pegar, por exemplo, essa imagem aqui
e você está utilizando a sans serif como a sua fonte principal, se você não converter isso aqui e a pessoa lá que está trabalhando com o Corel não ter a sans serif, você vai ter um problema, porque isso aqui vai embaralhar tudo e vai modificar a sua fonte. Então, para você evitar esse problema, você precisa fazer o quê? Você precisa vir em caminho e converter isso aqui em caminho antes de você mandar para uma gráfica ou fazer qualquer coisa. Então, para a gente evitar vir em caminho e converter em caminho, eu sempre faço e uso o teclado, a tecla, né, o atalho de teclado Ctrl Shift C. Quando você faz isso, você consegue fazer a modificação disso aqui tudo, ou apertar simplesmente no converter em caminho, mas de uma forma mais rápida, usando o atalho. Então, se você tinha isso aqui, que era um texto, né, que você pode modificar, quando você terminar o seu texto, Ctrl Shift C, e agora sim, você tem aqui uma imagem vetorial. Ela já está completamente modificada, e aqui você pode perceber os pontos em vetor que ela tem, então ela pode ser escalonada do tamanho que for necessário, porque ela não vai ter problema. Exato! Então, o próximo que eu quero mostrar para vocês é de modificar o contorno em caminho. Exato! Olha só, a gente tem aqui esse contorno, vocês podem perceber que é um contorno de 2 milímetros, ou se a gente botar em pixels, de 8,3. Mas, se a gente quiser, por exemplo, modificar isso aqui, ou a gente vai mandar para uma gráfica, novamente, a gente precisa fazer a conversão desse objeto em caminho. Então, ao invés de você vir em caminho, converter contorno em caminho, você usa o atalho Ctrl Alt A. Exatamente, Ctrl Alt C, quer dizer, Ctrl Alt e o C. E aí você faz a modificação desse seu objeto, que era um contorno, em preenchimento. Então, é só você usar Ctrl Alt e C, que aí você vai conseguir fazer isso aí de forma bem simples e rápida, beleza? Então, esse aqui é mais um atalho, mais uma dicasinha aí básica para você poder modificar, fazer aí algumas coisas, e quando você for mandar para a gráfica, não ter nenhum tipo de problema, porque você não modificou ou não converteu isso aqui em caminho, beleza? Então, é isso, galera. Esses aqui são alguns dos exemplos de dicas úteis, de atalhos que eu utilizo sempre, mas a gente também tem uma outra coisa aqui que eu quero mostrar para vocês, que não é um atalho necessariamente, mas é uma coisa que é bem útil, que é quando você, por exemplo, tem vários objetos de uma mesma cor dentro de, sei lá, dentro de uma imagem. Então a gente tem aqui, vocês podem perceber, a gente tem círculos pretos, círculos verdes e círculos amarelos. Se eu quiser, por exemplo, selecionar só os círculos verdes, eu não preciso selecionar, segurar Shift, selecionar o outro, para você poder selecionar todos. Imagina se a gente tivesse aqui 1000 bolinhas, seria realmente muito complicado. Então, para você evitar isso aqui, você vai selecionar isso aqui, ou vai selecionar um dos círculos que você quer, vai vir em editar, e aí você vai vir aqui em selecionar mesmo e preencher cor. Com isso, você vai selecionar todas as cores que tem, ou todos os objetos que tem a mesma cor dentro do seu desenho. Então, no caso aqui a gente tem 3, se a gente poder selecionar aqui esse amarelo, editar, selecionar mesmo, preencher cor, ele vai selecionar os 4 objetos que estão em amarelo, inclusive ele vai selecionar, ó, o aqui de baixo, ó, se vocês perceberem é a mesma cor, então ele selecionou também o objeto que está lá embaixo. Isso significa que vai funcionar para tudo. E se você quiser, por exemplo, também selecionar só os pretos, você vai vir em seleciona um, editar, selecionar mesmo, preencher cor, e aí você vai conseguir selecionar todos, incluindo também o texto que está aqui embaixo, o outro objeto que está aqui embaixo também. Então, esse aqui é bem útil para você poder selecionar objetos que têm a mesma cor dentro de um desenho que você está fazendo. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é apertar o atalho Shift Ctrl R, Ctrl ou Shift Ctrl R. Quando você faz isso, você pega todos os objetos que você está criando, todas as fases, todos os desenhos, todos os textos, e transforma tudo isso numa coisa só. Isso tudo vai ficar dentro da página do Inkscape. Então, se você precisa utilizar isso de alguma forma, é muito interessante que você use esse atalho Ctrl Shift R para poder fazer essa modificação aí para você. E um outro que eu quero mostrar, o último aqui, o último atalho que eu quero mostrar, é sobre o clipe.
né? Eu acho que isso é também bem importante para você ver como é que funciona e tal. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa imagem do Joker, né, do Coringa, e eu tenho aqui o meu texto Joker aqui escrito por cima dele. Se eu pegar esse meu texto com o Shift apertado, selecionar também a minha imagem do Coringa, vir em objeto, clipe e aplicar, eu tenho o meu objeto sendo aplicado, né, a minha imagem sendo aplicada em cima de um texto, por exemplo. E isso funciona para tudo, gente. Então, eu acho que foi bem interessante. Eu acho que esse tipo de vídeo é bem legal para a gente poder entender algumas coisas, alguns atalhos simples que eu utilizo constantemente no Inkscape e que eu quero passar para vocês. Então, se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, deixa aqui embaixo na barra de comentários e eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o like e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Valeu!